E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão, forte abraço pra vocês. Este aqui é o Pintou Informação, aquele videozinho logo pela manhã pra você estar ciente do que está acontecendo com o nosso Vascão. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a volta dos selecionáveis, vamos trazer também imagens aí da manutenção lá de São Januário, né, a nossa casa. E não tem jeito, né, cara, a gente vai ter que falar sobre o assunto aí da coletiva do presidente Pedrinho ontem. Porém, vamos trazer alguns pontos bem interessantes do estatuto do Vasco SAF. Mas tudo isso daí, galera, após a nossa vinheta. Pintou Informação. Este é o nosso Pintou Informação, né? Como todo mundo sabe, esse aqui é um vídeo oferecimento aí da Bet Nacional, a casa de aposta dos brasileiros, está entre as três principais aí, a única nacional aqui, made in Brasil, representando as três aí no Melhores do Mundo. Então, QR Code aí próximo do André, aponte a câmera do seu celular neste QR Code, faça aí seu cadastro, deposite, faça seu primeiro depósito e comece a fazer seus jogos aí sempre com responsabilidade, beleza? Lembrando, atendimento 24 horas e também recebimento via Pix muito, mas muito rápido aí para vocês. Show de bola? André, vamos trazer alguns pontos aí para a rapaziada, meu irmão. Fala, Digão. Fala, Cruz Maltinos. Um bom dia para você, um bom dia para você que tá aí já se preparando para esse véspera de feriadão. Às vezes já tá começando a arrumar as coisas aí para pegar uma viagem, pegar uma estrada, né, para curtir. Amanhã é feriado, né? Então, galera, já se preparando, que você tem um bom dia hoje. E vamos falar de Vasco. Como o Digão falou aí, a gente tem três selecionáveis. Um já retornou, né? O Rojas treinou ontem, né? A gente vai trazer até um vídeo aqui do Vasco, né, do treinamento de ontem, e a gente vê aí que o Rojas já está aí, ó, tá aí, ó, retornou, até pelo seguinte, sabe, Digão, o que aconteceu? Por conta daquele atentado que houve na Rússia, o jogo amistoso contra o Paraguai foi cancelado, então o Rojas acabou voltando mais cedo, e só tinha um amistoso, eles não marcaram dois amistosos, como a maioria dos times, o Paraguai só marcou um amistoso e tá. O Léo Jardim deve ter chegado ontem mesmo da Espanha, porém deve ter ganhado um dia de folga, 1 ou 2 dias. Vamos ver, né, se sábado o Kehler ganha a oportunidade no jogo treino para poder atuar, né? Se o Jardim não for fominha, de repente o Kehler joga sábado no jogo treino contra o Volta Redonda, né? Então, e o Sforza provavelmente deve ter chegado ontem também, deve ter ganhado um dia de folga, um dia de descanso, porque ele jogou os 2 jogos contra o México, né? E de repente está voltando hoje para os treinos aí, né? Mas é importante já ter a volta desses jogadores, já tá fazendo um trabalho de recovery com eles, né? Principalmente o Sforza, que jogou os 2 jogos, inclusive no último jogo ele foi capitão, apesar da Argentina ter perdido de 3-0 do México no último jogo. Mas ele foi capitão e jogou o tempo todo, né? Então tem que ter um recovery aí pra ele. É isso daí. Bom, eu acho bem interessante, cara. E o pior não, no melhor de tudo é que a gente tá vendo caras novas ali da base, né, cara? Eu acho isso muito interessante. Tem um goleiro, tem jogadores ali de meio campo, ataque, tudo ali desenvolvendo ali no Vasco. Isso é muito, mas muito bacana de ver, né? Bem interessante mesmo. Ô, André, temos imagens aí da manutenção de São Januário. Vamos trazer para a rapaziada? Vamos fazer hoje. O nosso amigo Adílio, o Mozinho, teve lá, fez esse vídeo aí mostrando um pouco aí da pintura, né, de São Januário, né, muito bacana, tá ficando bonitão, tá, já tá ali, tá faltando praticamente, eu acho que do muro, eu não sei a parte de trás lá, mas pelo jeito já foi praticamente todo. E a fachada é a fachada histórica ali que a gente pôde acompanhar ontem pelos vídeos, pelas fotos que algumas pessoas publicaram, já está toda preparada para pintura. Eles devem estar pintando o muro e deixando por último a fachada histórica, porque ela requer um pouco mais de cuidado, tem que ter tem as cores específicas ali, mas tá ficando bonito, viu? Acho que daqui 2 semanas aí para a estreia do Brasileirão vai estar show de bola aí a fachada completa de São Januário, Igor. E isso é bacana, né, André? Eu vejo com muito bons olhos,
essas manutenções, né, cara? Porque quem tem a oportunidade de ir a São Januário sabe muito bem que ali tem alguns pontos dos muros ali que tinha muito lixo, né? Porque moradores de rua ali morando também, e aí acaba dando infiltração numa parte, por isso que teve aquela raspagem, um novo embolso e aí a restauração de todo o muro. Isso é legal, eu espero que aconteça aí também o mais rápido possível na fachada e outras partes de São Januário aí. E eu tô ansioso, tá? Antes de que alguém fale, mas pra que tá fazendo isso, né? Você vai ter a reforma, a ampliação de São Januário. Mas enquanto não acontece, tem que ter isso sim. Espero que os banheiros tenham um tempo que eu não vou a São Januário, deve ter o último, só no ano passado que eu consegui ir, né? Mas eu espero que banheiros, tudo isso daí, eu sei que da cabine de imprensa já está tendo melhorias também, né? Para os profissionais que lá faz para cobrir o clube, o Vasco da Gama. Então eu acho bacana, cara, acho bacana. Qualquer melhoria que estiver acontecendo na nossa casa é sempre bem-vinda. Andrezão, falar pra você uma parada, irmão. Ontem na coletiva, né, cara, do presidente, isso daí, todo mundo, né, fez conteúdo. A gente aqui também teve a possibilidade e a honra, né, de estar lá mais uma vez presente para poder cobrir o Vasco, né? E a gente tem que trazer alguns pontos, né, cara? Pontos aí do estatuto, né, do Vasco SAF. Detalhe, isso aqui são alguns pontos. A gente vai estudar melhor todos os pontos do estatuto do Vasco SAF. Em breve a gente pode trazer para vocês aqui em vídeo também. Mas vamos trazer aí, cara, alguns pontos aí do estatuto do Vasco SAF para tentar elucidar melhor, né, o torcedor, alguns pontos da entrevista coletiva. É isso aí, Digão. Ontem, galera que acompanhou a gente, né, nós fizemos aí, tá até aí a imagem nossa aí, nós fizemos a cobertura completa, né, da coletiva, né, 1h30 de coletiva, fizemos lá, né, e o Pedrinho falou de algumas coisas interessantes. Você já deve ter visto em outros canais, deve ter visto por várias vezes esses vídeos, então não compensa a gente ficar vindo trazendo aqui repetir esses vídeos novamente. Mas assim, eu vou levantar só alguns pontos aqui interessantes, né, que ele falou. Primeiro, eu acho que o mais básico, antes da gente entrar nessa questão do estatuto da SAF, até para esclarecer algumas situações que eu tenho quase certeza que é por isso que ele ficou com aquela insegurança em falar, não posso falar sobre isso, né? A gente daqui a pouco vai trazer uns pontos aí. Mas teve alguns detalhes que ele colocou, principalmente sobre o basquete. Ele explicou, apesar de eu não concordar, tá? É uma questão minha, eu acho que não deveria, porque eu entendo quando ele fala sobre as questões de finanças, mas é um valor tão baixo que valeria o risco pelas famílias, pelas crianças, porque é base. Você está lidando com jovens, adolescentes, né? Que, cara, é a oportunidade da vida delas. Então, meu ponto crítico pro basquete, quando ele fala, eu entendo a questão dele estar procurando manter essa austeridade financeira e ele não quer endividar e ele não quer mais usar pessoas físicas para bancar. Mas eu acho, cara, que há empresários onde você poderia buscar, há grandes empresários vascaínos onde você poderia buscar esses recursos como forma de patrocínio. Não só visar incentivos, mas você poderia conversar com alguns empresários, você coloca a marca dele, faz um contrato ali de, sei lá, quanto tempo você vai precisar? Uns 3, 4 meses? Não, precisa ser banque aí 50 mil por mês do basquete pra gente não parar, é meninos e tal. Pô, você faz isso um marketing, o empresário faz um marketing danado disso, entendeu? Então você poderia fazer. E também perguntamos, inclusive foi uma pergunta nossa do Sérgio, né, sobre essa questão do futsal também, né, quer dizer, o Sérgio perguntou do basquete, se iria manter o trabalho com o Ortega e tudo, e o Pedrinho garantiu que pretende manter, não pretende tirar da mão do Ortega, né, a gente
tinha esse medo, porque a gente ouvia esse burburinho, né, que poderiam até mexer nessa questão do basquete, mas o Pedrinho ontem deu a palavra dele que, né, vai deixar na mão do Ortega, que é um trabalho que está sendo bem feito, que está muito acima da expectativa, ele fala isso também, e ele falou um pouco sobre o futsal, que quem acompanhou a live ontem, o Almoça com a gente, quando eu estava conversando eu, Léo e Digão, ontem na live, nós falamos sobre essa questão, e eu até falei, ó, capaz, como pegou muito mal na opinião pública essa questão do futsal, de repente até de reverter. E ele dá essa meia palavra sobre isso. Não, a gente tem até o dia 1º para se inscrever, a gente tem condições de inscrever jogadores, porém, se o financeiro... Aí ele deixa aquilo que a gente já tinha comentado, uma questão financeira. Ele explicou sobre a questão do campo, infelizmente o Vasco não poderá jogar em São Januário, por causa da metragem do ginásio, né, da quadra do ginásio, mas ele deixa escapulir aquilo que a gente já vinha comentando, uma questão financeira. Mas ele falou, se a gente não conseguir alinhar a questão financeira, a gente vai também fazer da mesma forma do basquete, a gente vai entender que não é o momento de não fazer esse campeonato. Né? Então, até segunda-feira, dia 1º, a gente fica nesse aguardo, e eu torço muito para que o Vasco consiga, o Pedrinho consiga reverter essa situação e possa sim disputar o Campeonato Brasileiro. A gente torce muito para que isso aconteça, até porque a gente é um dos poucos canais que faz esse tipo de cobertura, tá? Tanto do basquete quanto do futsal, né? Basicamente do futsal, das semifinais do futsal, a gente só tinha gente mais outro canal fazendo cobertura. Né? Então a gente tem interesse em fazer essa cobertura, a gente torce muito e a gente estava com muita esperança e com muitos planos para que isso desse certo, né? Então eu torço demais, né? E fomos os únicos, né, a ter alguém em Brasília, graças a você também que mora de Brasília cobrindo, basquete, né? Eu tava aqui em Brasília, a gente tem o Brasília aqui que foi um timaço, não tinha imprensa tradicional, e de cobertura do Vasco só tinha eu e a própria Dani, que é da assessoria do Vasco. Isso aí. Tanto que as entrevistas foram feitas só por mim e por ela, né, para os jogadores do Vasco nos 2 jogos. No primeiro jogo do Brasília ainda teve o pessoal do próprio NBB que estava fazendo a cobertura, fez 2 perguntinhas rápidas ali e a gente conseguiu, né, fazer essa cobertura melhor. Então, assim, a gente tem o interesse disso, a gente batalha por isso, inclusive a gente falou desde antes, nós vamos fazer perguntas sobre o associativo e aquilo que a gente busca, né? Então, nós cumprimos aquilo que a gente falou. Mas ele falou muito aí, claro que 80%, 90% das perguntas foram sobre a SAF. Ele falou desse descontentamento, inclusive até o Pedrosa trouxe também, né, que estranhou essa questão da frieza, né, uma coisa nova que aconteceu, e muita gente destacou isso, sobre a questão da frieza que a SAF tem tratado o Pedrinho. Né? Então, assim, existe esse distanciamento. Eu acho que o Pedrinho, como presidente do Vasco, ele não precisa desse convite como sócio, ele não precisa desse convite para estar lá, ele pode estar lá. O Salgado estava lá no passado, nas viagens, nos jogos, estava em tudo, o Salgado estava lá. Em 2022 mesmo, quando a SAF assumiu que ele ia nas viagens, inclusive teve jogos que ele foi bastante hostilizado, né? Sim. Mas estava lá. Então eu acho que o Pedrinho, cara, poderia estar mais presente sim, estar perto, tudo, e se criar. E a gente falou sobre isso ontem, né, Digão? Que poderia sentar e botar um fim nisso. Que eu acho que ontem ficou bem claro, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. A intenção não é derrubar a 777, não é quebrar contrato, né? Ele não tem essa intenção, e só vai acontecer caso haja uma quebra de contrato pelo lado de lá. Né? Mas o Pedrinho deixou, mesmo ele falando por várias vezes que não poderia falar, uma coisa que eu destaco, ele fala em alguns momentos, teve uma hora que ele estava falando sobre transparência, fiscalizar e cobrar, que é o papel dele, e ele deixa escapar a seguinte frase, o contrato não está do meu gosto. Quando ele fala isso, ele já sabe do contrato, ele já tem a informação que o contrato, aquilo que a gente sempre falou, Digão, tudo que está acontecendo hoje está no contrato. Tá no contrato, tá ok. Entendeu? E aí no final teve a última pergunta também que ele fala, poxa, eu queria buscar alguma acerto no contrato.
né? Então tem essas coisas. Mas o que pegou ontem, que A todo palavra mundo foi ajustes, né? Ajustes tem no que contrato. fazer um ajuste no contrato. Mas aí eu vou na palavra do Maca. O Maca que estava ontem com a gente falou um negócio muito interessante. Pô, o pessoal do grupo político dele aprovou o contrato. Por que não foi feito esses ajustes quando estava sendo elaborado o contrato? E um contrato hoje para você fazer ajustes não é simplesmente eu chegar lá e falar assim, o 777, vamos fazer um ajuste no contrato? Cara, eles são maioria do Conselho Administrativo. Se eles não quiserem ajustar, eles não vão ajustar. Pô, meu irmão, vocês Se eles assinaram. enxergarem que tá tudo ok da forma que tá ali, vai continuar, né? Entendeu? Não existe essa possibilidade. Mas eu queria trazer, porque ontem eu acho que tudo se centrou, virou até meme, virou clickbait de muitas páginas. Pedrinho é amordaçado. Cara, não existe amordaçado. Não, Pedrinho não está amordaçado. Tá? Não caia nesses vídeos, nessa coisa. Ah, Pedrinho foi amordaçado. Não foi amordaçado, irmão. Existe uma coisa que a gente já vem batendo na tecla e por vários dias eu venho falando sobre isso. Toda alteração no conselho administrativo da SAF, ele é regido por atas. Você tem que ter atas. E o Pedrinho até hoje não é o representante legal da SAF ou do CRVG, do associativo perante a SAF. Por quê? Por causa desta cláusula que para mim confirmou ontem, ele toda hora, não posso falar, não posso falar. Por que eu não posso falar? Porque fala um pouco da administração e os princípios de governança. No artigo 10, no capítulo 3, artigo 10, fala assim: a administração da Vasco SAF compete ao Conselho Administrativo e à diretoria, na forma da legislação aplicável deste estatuto e de acordo com os acionistas arquivados na sua sede. Quem são os acionistas? Vasco e tudo. Mas aí tem o parágrafo primeiro: o Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada. E a representação, quando eu falo representação, é aquilo que se pode falar. É a única pessoa que pode falar em nome da SAF. Entendeu? Da SAF Vasco é privada dos diretores. Então, para o Pedrinho poder falar, ele tem que participar do Conselho Administrativo da SAF. Mas aí você pergunta, pô, André, mas ele como presidente já não é. Cara, simbolicamente sim. Mas existe uma reunião onde se faz uma ata que se tira Jorge Salgado e Duque Estrada e entra Pedro Paulo, e agora a gente está sabendo que o segundo vice-presidente, né, também vai Simão, ser, né? o Simão vai ser o segunda cadeira da SAF, só que ainda tem que ser aprovado pelo deliberativo. E tem que ter uma ata onde isso seja oficializado. Até lá, ele não é um conselheiro da SAF. Ele não faz parte do conselho administrativo da SAF. Então ele não pode publicamente falar sobre a SAF, sobre as coisas da SAF. Entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento dentro do estatuto. André, só uma errada rapidinho aqui, não é Simão, é Salomão, cara. Salomão, desculpa, Simão não, Salomão. Né? É o Paulo Salomão, verdade. Né? Então o primeiro vice-presidente será a segunda cadeira da SAF. Só que isso tem que passar pelo deliberativo ainda para depois isso ser colocado em ata junto à SAF. Aí, por quê? O que acontece? Lá em 2 de setembro de 2022 foi feito o Conselho Administrativo da SAF, onde tem os 5 pessoas da 777 e tem os 2 do associativo, que é o Jorge Salgado e o Duque Estrada. E lá, nessa ata, fala que eles têm têm direitos até por 2 anos. Eles são cargos eletivos de 2 em 2 anos. Né? Só que agora o Pedrinho está chegando, sai-se, não obrigatoriamente tem que aguardar até setembro, né, desse ano, sai-se Jorge Salgado e Duque Estrada e entra Pedro Paulo e Paulo Salomão. Acabou, cara. Eles têm que fazer essa. Faz a substituição, né, André? Cara, porque SA tem que ter, ainda mais quando tem conselhos, qualquer mudança administrativa tem que ter ata. E essa ata ela tem que ser registrada na junta comercial, tá, do Estado. Né? Tem que ser na SUGERG, acho que é isso que fala. SUSERG, alguma coisa assim, né? Do Estado do Rio de Janeiro. Como a ata
as atas antigas são. E havia no site, tem uma reclamação nossa, nós até passamos pro pessoal, que não está mais esses documentos hoje no site do Vasco, né? Mas tem que ter na área de transparência esses documentos. E uma outra coisa que o Pedrinho falou muito, dessa parte dele não ter esse contato, tá frio tudo, ou reuniões com a SAF. E, cara, pelo estatuto, é outra coisa que, assim, tem que ter esse entendimento do estatuto por completo, até para você entender o que você pode e o que você não pode. No artigo 19, ele fala assim, as reuniões do Conselho Administrativo ocorrerão ao menos uma vez, ou pelo menos uma vez por trimestre. E extraordinariamente, sempre que necessário, mediante a convocação por qualquer membro do Conselho Administrativo. Ou seja, o Pedrinho não pode convocar essa reunião. Por quê? Porque ele ainda não é membro do Conselho. Mais uma vez, reforça o que eu estou falando. Ele não é membro do Conselho Administrativo ainda, porque isso tem que ser registrado em ata, né? E a ser enviado por carta com aviso de recebimento ou por e-mail comprovante de recebimento ou entregue pessoalmente por protocolo. Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho Administrativo deverão ser convocadas mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 7 dias ou, em caso de matérias urgentes, com devida justificativa, com 24 horas de antecedência. As convocações de reuniões do Conselho de Administração devem conter a indicação das matérias a serem tratadas e acompanhadas dos documentos de apoio, porventura necessários para que os membros do Conselho possam deliberar. Ou seja, você tem que... Tipo assim, o Pedrinho quer conversar com o Josh Wander, o Steve Pasco, né? Ele tem que justificar, ele tem que falar assim, ó, qual é o assunto, até para os caras se prepararem. Não é simplesmente eu quero conversar com vocês. Existe uma forma, isso aqui é o chamado compliance, você tem que ter as normas, você tem que os modos operantes de você tratar com uma SAF. E esse daqui é um. E aqui mais uma vez comprova que o Pedrinho ainda não é, né, do Conselho Administrativo da SAF. Até que eles mostrem essa ata, que deveria ser pública, para mim ele não é. Se ele apresentar e falar que, ó, tá aqui a ata registrada que vocês tanto falam, essa aqui. Aí a gente muda, falando, realmente aí tem algum problema. Mas enquanto ele não tem essa ata, aonde ele se torna do Conselho Administrativo da SAF, infelizmente ele não pode marcar reunião, ele não pode falar publicamente sobre a SAF. Por isso que ele usa esses termos ontem. Não é questão de mordaça, não existe mordaça. É questão de estar legal perante regras, né, cara? As regras tá aí. São regras, cara. Pelo que eu pude entender, eu sou muito leigo disso daí, é que regras tá aí. Depois que ele tiver ali nomeado e sacramentado o Paulo Salomão como segunda cadeira, fazer a votação lá e tiver tudo legalizado, aí ele vai poder ter um pouco mais de voz também, não é isso, André? E outra coisa, quando a gente fala, o Pedrinho tem tomado não, tudo. Ontem o pessoal da Atenção Vascaínos, eles não colocaram no Twitter nele, mas o pessoal do Estagiários Vasco até trouxe a informação. Eu não lembro se foi o Flávio Dias ou foi o Joel Silva que trouxe essa informação, mas eles trouxeram isso aqui, ó. Pedrinho só tomou o não do Vasco SAF em uma ocasião, quando indicou o Felipe Maestro para trabalhar no futebol do Vasco. E o Lúcio Barbosa disse a ele que não era o momento. Foi a única vez que ele tomou um não da SAF. Do Vasco, sabe? Cara, o Pedrinho, ele tem liberdade para ele conversar com o Lúcio. Ele não precisa, cara, ficar aguardando, ter essa coisa, não, só se me chamarem, só se falarem comigo. Não, cara, ele é o presidente. Ele, como presidente, ele pode se impor, ele pode estar presente, ele pode estar nos vestiários, ele pode estar... A gente viu, como eu falei, o Salgado ano passado estava, que tinha muito menos representatividade, foi um dos piores presidentes que nós já tivemos, mas estava lá. Você acha que o Salgado pedia? Ou esperava ser chamado? Não, ele ia, cara. Ele é presidente. E o Salgado falava, hein? Salgado falava. Querendo ou não, ele falava bastante coisa. E outra prova disso, tanto o Salgado quanto o Duque Estrada, todas as perguntas que fizeram ontem pro Pedrinho, eles respondiam. Basta pegar... A gente fala, mas cadê? Pega os vídeos do Wellington Campos,
Ele tem uns 3 ou 4 vídeos com o Salgado, onde ele fala sobre questões da SAF. O Duque Estrada esteve na Atenção Vascaíno, esteve em reuniões coletivas que eles falaram sobre os assuntos que o Pedrinho disse que não poderia falar. E mais uma vez comprova aquilo que eu falei. Tem que ser conselheiro da SAF para você poder falar sobre a SAF. Você não pode falar de coisas que estão acontecendo na SAF. Nem tudo é confidencialidade, mas sim o direito de se falar por legalidade. Né? É isso daí, cara. O que me espanta é que o grupo, né, que está junto com o Pedrinho estava basicamente aí na última gestão também e tinha voz ativa ali porque estava. Os caras Oi? tiveram, várias pessoas que estão na gestão hoje estiveram Claro. da leitura do contrato e aprovaram. Tanto do grupo político dele com quem apoiou ele. A galera que apoiou ele, tudo tava ali. Tava ali. Participaram, assinaram, né, o parecer favorável à aprovação. Então, tipo assim, galera, e não é a gente protegendo empresa nenhuma, a gente só está trazendo o que é legal, o que está dentro da legalidade. Aquilo que está público, aquilo que está que a gente tem acesso, né? O estatuto até é uma reclamação nossa, porque o site do Vasco caiu muita coisa, né? E algumas peças como essa do estatuto e algumas atas, inclusive do associativo quanto da VASAF, não estão constando no site, que a gente até foi procurar com o pessoal da associação. Eles falaram, não, busca lá. E a gente falou, não, infelizmente não está lá. Eles falaram, não, então a gente vai conseguir resolver isso aí. Em breve teremos isso aí para falar com a galera. E tipo assim, André, cai por terra também, né, cara, o fator, vai quebrar o contrato. O Pedrinho ontem mesmo pegou e falou que a ideia não é quebrar o contrato, é fazer alguns ajustes, ponto, né, então por aí já dá pra entender que, tá defendendo, não estamos defendendo, senão o Pedrinho vai estar defendendo também a empresa, e não, ele tá querendo ver alguns ajustes, ajustar alguns teores que tá no contrato, juntamente com a empresa. Mais então, uma vez, torcedor, esquece essa parte aí, vai quebrar o contrato. Ele ali mesmo já falou ontem que não vai ter quebra de contrato. E mais uma vez, é aquilo que a gente vem falando desde o ano passado. A gente eu apanhei muito ano passado por conta disso. E né? vai apanhar de novo, tá? Mas eu sempre falei, cara, praticamente tudo que está acontecendo hoje está dentro da normalidade, porque é o que está no contrato. E o Pedrinho deixa bem claro, porque se tivesse coisa errada, eu tenho certeza que ele chegaria ontem e falaria, galera, tá errado, a gente tá tomando medidas. Como não há, e por pequenas frases que ele fala nas entrelinhas, você percebe que o contrato tá o que ele não gosta do contrato, mas o contrato que está acontecendo. Ele pode não estar contente com o contrato, né, o André? Okay. Mas ele viu que tá aparentemente tudo legalizado do que tá no contrato. A culpa é minha, é sua, é do Pedrinho? Não. A culpa foi de quem elaborou o contrato e quem deu aprovação a ele para ir para a AGE. Entendeu? Isso aí. Que leu o contrato. Os amigos que leram, né? A galera aí que leu o contrato ou disseram que leram também, a gente não sabe. Isso aí. Enfim, André, vamos esclarecemos alguns pontos aqui bem interessantes para vocês aí, né? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Almoça Vasco, aguarde aí que a gente vai trazer mais alguns pontos aí para vocês. Inclusive, todo mundo, 12 horas aí, Almoça Vasco, não perca, né? O que você ia falar, André? Inclusive, nós vamos falar muito sobre o documento que nos foi fornecido pelos 60 dias de trabalho do Pedrinho. Tem umas coisas lá, rapaz, que eu li da gestão passada que, rapaz, vamos trazer. Mas a gente vai trazer isso aí daqui a pouco no Almoça Vasco. Esteja aí com a gente meio-dia. Né? Debruçar sobre isso daí, né, cara? Porque é interesse do torcedor. Tem só mais duas coisinhas rápidas aqui para trazer. Traz aí. Primeiro, mandar um recado pro Mumu. Mumu, caverna. Saímos da caverna do dragão. Vascão ganhou ontem de 4-0, né, do Nova Iguaçu pela Copa Rio, né, sub-20. 2 gols do Ryan, 1 do Estrela e 1 do Lincoln. Né? Zagueiro. 100%. Né? E o Lincoln até trouxe uma mensagem aí, vou colocar aqui para todo mundo ouvir. Uma vitória muito importante, né? Pela nossa classificação em primeiro lugar, objetivo cumprido, mas não tem nada garantido ainda. É manter o foco no trabalho que vem sendo, o professor Paiva fazendo um excelente trabalho, dar continuidade no processo aí para conseguir chegar na semifinal e conseguir ganhar esse título aí da Taça Guanabara, da Copa Rio.
E recuperei a bola no escanteio, eu vi o Carelo pedindo, eu dei o passe e ataquei a área, fiz fazer o gol de cabeça aí. De que segura minha namorada Esther, tava querendo, e meu Apaixonado. Aí, ó. Apaixonado, O homem apaixonado, André, não quer guerra com ninguém. É isso aí. Pra quê? Né? Então o Vasco ganhou, semana que vem volta a jogar novamente, a gente vai trazer as informações da data, horário e se será transmitido. E uma última informação aqui pra galera. Hoje tem Vasco da Gama no ginásio de São Januário. Você que pode, esteja lá. Vascão no NBB, R10 escolhe Vasco da Gama e Paulistano. Jogaço, tá? Jogaço, inclusive pode ser até um jogo aí de playoffs. Do jeito que tá caminhando aí, pode ser um jogo nos playoffs aí, né? Quando o Vasco tá quase garantido já nos playoffs. Então hoje, às 8 horas da noite, lá em São Januário, você quer assistir, vai passar pelo CRVG TV. Porém, o que acontece? O NBB, e aí eu vou fazer uma crítica pro NBB, deu meio com um tiro no pé e agora é pago para assistir alguns jogos do NBB. A não ser aqueles que vão para TV fechada, como o ESPN ou pro Sport TV, que na realidade você tem que pagar também para poder assistir. Mas tudo que for de YouTube agora, você tem que pagar. E o Vasco, esse jogo aí, André, você sabe se vai ter transmissão somente pelo YouTube ou vai ter também pela TV aberta? A princípio, pelo YouTube do NBB TV e pela CRVG TV. E aí o Vasco conseguiu fazer uma promoção lá com a produtora que vai fazer o vídeo, né? E para você assistir os jogos do Vasco da Gama agora, basta você ser membro do canal CRVG TV por R$ 1,99. Vale a pena, tá, galera? R$ 1,99 ajuda, assista lá, né? Vale a pena assistir o NBB. Quem puder, né? É muito bom. O Vascão, infelizmente, perdeu pro Franca, vinha de 9 vitórias seguidas o Vasco, mas acabou caindo no último jogo pro Franca, que é o segundo colocado. Eu acho que o Franca e o rival são os dois times a serem batidos nesse NBB, né? Mas o Vasco fez um grande jogo, né, contra o Franca e deve voltar com tudo agora em casa. Tem 2 jogos em casa. Aí é o primeiro agora dia 28, hoje, contra o Paulistano. Tá? Então vamos assistir, dê essa moral. Se você está no Rio de Janeiro, vá lá, ingresso é baratinho, a partir de R$20. Esteja lá em São Januário para assistir. A gente vai ter o Serjão e o Mumu lá diretamente de São Januário, na nossa live raiz de hoje, né, passando informações, tudo sobre o basquete do Vasco da Gama. É isso daí, galera. Mais uma vez fica o convite para vocês. 12 horas almoça Vasco aí, não perca, vão debruçar bastante os pontos a mais aí, né, sobre a coletiva e outras informações do Vascão. André, até mais, meu irmão. Valeu, Digão, valeu, galera do que tá aí com a gente assistindo esse vídeo. Eu costumo falar da live, a galera do chat, né? Mas a galera que tá aí assistindo com a gente aí, um abração para todos. Né, para você que está começando o seu feriadão aí, bom feriado, que Deus abençoe você. Lembrando que Vascão só dia 13, vai ter 2 amistosos aí, um no sábado e outro no próximo sábado, dia 6. Ainda não temos confirmação de público ou se será transmitido, eu acredito que não, vai ser de portões fechados. Mas se tiver qualquer coisa, a gente informa para vocês. E deixa aí seu like, deixa aí seus comentários, o que você achou dessa situação do Pedrinho, qual a sua crítica, qual que é o seu elogio, né? O que você achou dessa entrevista do Pedrinho? Beleza? Um abração a todos, que Deus abençoe seu dia, que seja um dia de trabalho, de descanso, de estudo, seja maravilhoso na sua vida. A gente se vê durante a programação. É isso daí. Se você chegou até aqui, deixa seu like, compartilhe o link aí para os seus grupos, para os seus amigos vascaínos. E quem não é inscrito, se inscreva para a gente poder bater nossa meta aí até o final do mês que vem. 35 mil inscritos. Dá essa moral pra gente aí, beleza? Tamo junto aí, aguardo vocês às 12 horas. Abraço, valeu! Pintou informação!